Graças a Deus. Abra a Bíblia de vocês, lá em Mateus 25. Quem está preparado para sentar na mesa do rei aí, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém? Temos que estar preparados. Porque olha, o tempo em que nós estamos vivendo é hora da igreja despertar. É hora da igreja buscar a presença do nosso Deus com mais afinco, com mais cuidado, com muita verdade no coração, porque a qualquer momento nós vamos desaparecer da terra. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Abriram aí? Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não será o caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Digam comigo assim: as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, mas mais tarde chegaram aquelas outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, nós lemos agora a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que abençoa cada vida que aqui está. Ó Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de todos. Prepara, meu Deus, essa igreja para estar subindo com o Senhor para a glória, para sentar à mesa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos. Amém. Pode se sentar? Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Trouxe aqui uma bolinha. O que é isso aqui? Vamos pregar comigo, gente? O que é isso aqui? Um balão, uma bexiga, uma bola, né? E para que serve isso aqui? Fala para mim. Festa de aniversário. Mais o que? Brincar. Mais o que? Hã? Quem falou no outro? Pode falar, irmãs. Ó, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, hein? Sabiam disso? Vamos perder a timidez aí. Amém? Mas o que serve? Mas você já pensou? Vamos fazer aqui. Nós estamos fazendo a festa do Coral Rosa de Saron, não é? Essa festa maravilhosa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Deus continue usando vocês aí para a glória do nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores, amém? Então Ele está aqui nessa noite habitando no meio dos louvores. Vou enfeitar a igreja para a festa da Rosa de Saron. Eu vou fazer aqui um varalzinho e vou encher com a bexiga desse jeito. Você vai achar bonito? Se eu ornamentar a igreja com um balão dessa forma? Quem já foi em algum aniversário aí que ornamentaram com balão assim? Já foi, irmão? Hã? Já foi? O que você achou?
feio, né? Muito feio. Por quê? Porque ele tem uma finalidade. E ele assim, ele não está cumprindo a sua finalidade. Ele só ornamenta se ele tiver o quê? Cheio. E para ele estar cheio, eu tenho que fazer o quê? Sobrar. Encher. Assim é a nossa vida, irmãos. Amém? Amém. Você é esse balão. Se você estiver vazio, você não está ornamentando nada. Você não está mostrando de que reino você pertence. Você não está mostrando para as pessoas quem de fato você é e para que Deus te chamou. Porque todos nós temos uma missão nessa terra. Uma missão de gerar almas, de ganhar almas, de fazer a obra do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí eu encho, pega ali, Claudineia, para nós. Aqui, tá aqui. Balão cheio. Olha como é bonito. Reflete o que? Alegria, festa, prazer. E é assim que Deus nos quer, cheios dele, para que nós possamos abençoar a vida dos que estão lá fora. Nós vamos falar sobre sentar na mesa do rei, mas eu quero falar para você o seguinte: você tem uma missão nessa terra, de abençoar a vida dos que estão à sua volta. E se você estiver vazio de Deus, você não vai conseguir. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus para você conseguir ser uma bênção na vida dos outros e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Vida vazia de Deus não vai a lugar nenhum. Segura para mim. Não vai a lugar nenhum. Não faz nada. A gente vê aqui nessa passagem das 10 virgens que havia 10 virgens, porque Deus ele retrata a volta de Jesus como o quê? Um casamento, né? Uma preparação para o casamento. Por exemplo, você já foi em algum casamento em que a noiva do noivo estava mal vestida? Não. A noiva é a atração do casamento. Porque o noivo já foi essa atração um dia. Amém, igreja? E ele vai vir buscar a noiva. E a noiva, ela precisa se ornamentar. Ela precisa se preparar para a sua entrada. Deus, ele retrata que nós somos a noiva de Cristo, amém? Amém. E ele, o noivo, ele vai vir buscar a sua noiva. E nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas para que isso aconteça, ele relata aqui em Mateus 25 sobre 10 virgens. E eu entendo aqui na palavra que as 10 virgens, elas estavam no mesmo caminho. Então ele está falando da igreja, de 10 pessoas, que é a igreja. Só que das 10 pessoas, 5 eram insensatas e 5 eram o quê? Prudentes. 5 se preocupavam em encher as suas lamparinas, em carregar consigo o azeite, mas outras 5 não. E hoje, infelizmente, dentro das igrejas existe esse quadro das pessoas que elas não se importam com a adoração, elas não se importam em buscar a Deus de verdade, de confessar os seus pecados, irmãos, porque o pecado é a única coisa que pode te roubar a tua bênção, te roubar a tua coroa. É o pecado ele é algo que te afasta da presença de Deus, e a gente precisa confessar os nossos pecados para Deus, por maior que ele seja, por menor que ele seja. Nós temos que todos os dias fazer um concerto com Deus. A gente tem que se arrepender do que nós fazemos de errado. Ah, pastora, mas eu não tenho força. Pede força a Deus que ele vai te dar em nome de Jesus, amém?
E chegava atrasado, fazia de qualquer maneira. O quadro da igreja nos dias de hoje. Não confessava, não buscava o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que testifica de todas as coisas, amém, igreja? A gente não fala que o Senhor Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito. Aleluia. Então a gente precisa se encher da presença de Deus. E as 10 estava no caminho, estava saindo para encontrar com o noivo, porque é pregado nas igrejas, é pregado na onde se fala da verdade bíblica, que o noivo está à porta esperando tocar a trombeta para levar a sua igreja com ele para o céu, amém, igreja? Então você está no caminho, você está ouvindo, você sabe que você precisa se preparar, mas o azeite está ficando de lado, a oração está ficando de lado, a leitura da palavra está ficando de lado, o concerto diário está ficando de lado. Isso é azeite. E as outras 5 se preocupavam. É oração, tô lá. É jejum, opa, vamos sacrificar um bocadinho a carne. Vamos evangelizar, tô lá. Vamos fazer algo na obra de Deus, tô junto. De madrugada levanta, clama pela família, clama pelo marido, clama pela esposa, clama por você, pelo teu trabalho, clama, não pede, não faz nada sem orientação de Deus. Isso é azeite, amém, irmãos? Amém. E elas foram se preparando, elas carregaram consigo o azeite. E o noivo demorou, porque para muitos de nós, o noivo está demorando. Tem crente que nem acredita que ele vai voltar. Muita gente já falou com a gente: que é isso, pastor? Jesus vai voltar nada. Há mais de 2000 anos atrás ele falou que estava voltando e não voltou até hoje. Eu falo, glória a Deus, que se ele tivesse voltado você tinha ficado. Né? Glória a Deus. A gente tem que viver todos os dias como se ele fosse voltar agora, nesse instante. Amém, amém, igreja? Nesse instante. E se ele voltar agora? Você está preparado? Amém? Conta-se uma história que o pastor estava pregando a palavra e ele tinha combinado com o menino, falou assim: ó, eu vou falar sobre a volta de Jesus. E em certo momento vai se fazer um barulho, você apaga a luz e eu vou gritar: Jesus voltou! Para a gente ver a reação da igreja. E assim o pastor foi pregando, e de repente fez aquele barulho, o menino abaixou a chave geral lá e caiu a luz. O pastor gritou: Jesus está voltando! Qual foi a reação da igreja? Saiu todo mundo correndo, só ficou um lá na frente. Ó, irmão, o senhor não correu não? Eu sou paralítico. Porque todo mundo teme esse dia. O crente de verdade não pode temer. Ele tem que ansiar esse dia que o Senhor Jesus Cristo virá à sua igreja, buscar a sua igreja, porque essa terra onde nós vivemos, ela não presta mais, ela já fede as narinas de Deus. Essa terra onde nós estamos pisando, ela jaz no maligno, como diz as Sagradas Escrituras, e nós não podemos fazer parte dela, amém, igreja? Amém. Nós temos que fazer parte do reino de Deus, juntar o nosso tesouro lá no céu. A sua vida tem que estar planada nas coisas de Deus para você poder subir. Muitas pessoas: pastora, eu quero ser salvo. Amém, glória a Deus por isso. Você tem que ter esse desejo de coração de ir morar com Jesus, amém, igreja? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já passou uma luta muito grande na sua vida, levanta a mão. Eu vou levantar as duas mãos e os dois pés. Já passei muita luta. No ministério já passamos luta. Na vida, lá fora já passamos luta. Quando era criança, misericórdia. Já chorei. Já me decepcionei. Já pensei em desistir. Mas sabe o que faz com que a gente continue vivendo?
é que a Bíblia nos relata e nos confirma que para onde nós iremos não haverá mais choro, amém, igreja? Não haverá mais dor. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus foi nos preparar esse lugar. Nós vamos morar nas mansões celestiais com Ele. A Bíblia fala que Ele vai nos servir a última ceia. Olha, já pensou você sendo servido por Jesus? Glória a Deus, aleluia. Você verá Ele face a face. O que a gente faz aqui nessa terra não é nem 1 milímetro do que vai acontecer no céu. E o 1 milímetro que a gente sente aqui na terra do poder de Deus já é o suficiente para a gente ter certeza que as Sagradas Escrituras é verdadeira e vai se cumprir, amém? Olha, você que ainda não se preparou, começa a se preparar. Começa a ter o seu a sós com Deus. Porque olha o que aconteceu com essas meninas, essas moças. Quando elas cochilaram, porque o noivo estava demorando, ouve-se a voz: o noivo está aí. Elas se levantaram todas empolgadas, mas as 5 insensatas, e agora? E a nosso azeite? A nossa lamparina está apagando. Vamos lá, vamos nas outras 5. Dá aí pra gente um pouco do seu azeite, para nossa lâmpada não se apagar. Olha, a minha vida espiritual, ela não pode ser pautada na vida espiritual do meu esposo. Eu tenho que ter o meu a sós com Deus, amém, igreja? Amém. Ele tem que ter o a sós dele com Deus. Ele precisa se preparar, eu preciso me preparar, os meus 2 filhos precisam se preparar. Sempre falo isso com eles. Vocês têm que buscar a Deus. Todos os dias quando nós vamos dormir, eu grito lá do quarto: vocês já oraram? Vocês já se consertaram com Deus hoje? Vocês já pediram perdão? Ora, meus filhos, não dorme sem orar. Mas não é aquela oraçãozinha assim: obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo dia de hoje, glória a Deus, dormiu, não. Ter um a sós com Deus é você se revirar o interior. É Deus ver você por dentro, porque Ele já te conhece, amém, igreja? Mas é a gente se colocar para Ele. Qual é o meu problema? Qual é o meu defeito? Quais são as minhas dificuldades? O que eu tenho feito de certo, de errado? O seu irmão não precisa saber, mas Deus precisa, porque é dele que vem a cura, a libertação, a salvação para a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Tenho certeza que essa igreja é pentecostal, é ou não é? Amém? É cheio do poder de Deus, é ou não é? É assim que Deus quer a gente. Cheios do poder de Deus. Bola murcha não serve para nada. Você precisa ser cheio. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus, para que aonde você for, você seja um instrumento dele, na sua casa, na sua família, no teu trabalho, no seu bairro, na sua rua, em nome de Jesus, amém? Eu cheguei aqui na igreja, eu gosto sempre de sentar assim no último banco. Eu gosto de observar, sabe? Gosto muito de observar. Sou uma pessoa observadora. Não para críticas, mas eu pego o que é bom. Eu pego muito o que é bom para a minha vida e para a obra de Deus, para as coisas de Deus. E o tema dessa como é que fala? Essa festividade é Lucas. Me ajuda aí, missionário. 13, isso. Aí, ó. 13, 20. Olha só. 13. Diz assim: virão do ocidente, do oriente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Eu observei que vinha gente de baixo, vinha gente de cima. Amém, igreja?
vinha gente de todos os lados. Para quê? Você hoje está sentado à mesa do rei, amém? E você está recebendo o alimento para a sua vida. Você vai embora daqui hoje da mesma forma, se você quiser e for um cabeçudo. Lá na nossa igreja a gente prega assim. Se você for uma pessoa de coração duro, porque se você quiser e você abrir o seu coração para Jesus, você vai ser a pessoa mais feliz da face dessa terra, amém, igreja? Porque a gente pode estar passando por problemas, pode estar passando por lutas, mas a alegria que o Senhor Jesus nos dá, ela permanece para sempre, amém, igreja? Eu gosto muito daquele versículo que diz o seguinte: Jesus fala assim: eu vos dou a paz, a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Lá quando a gente era do mundo, eu era do mundo, eu não tinha paz. Eu tinha depressão. Eu pensava em me matar, só que eu não tinha coragem. Glória a Deus, né? Eu era uma covarde. Glória a Deus por isso, mas eu creio que era a mão de Deus. Mas quando eu cheguei na igreja, eu cheguei não foi por amor, porque eu resistia. Eu fui pela dor. Eu cheguei ali numa cadeira de rodas, empurrada pelo meu pai, em 1992. Uma jovem de 16 anos que de repente dá uma dor no peito, vai parar no hospital. E no outro dia seguinte fiquei internada, porque era num sábado, não tinha neurologista para me examinar, eu tive que ficar lá. Quando foi no domingo que amanheceu o dia, do pescoço para baixo eu não sentia mais o meu corpo. Eu não mexia. Não mexia. Podia me fazer uma cirurgia que eu não sentia mais nada. Agora depressiva, paralítica, meu mundo caiu. Uma jovem com 16 anos, quem tem 16 anos sabe aí, vocês querem viver a todo custo, né? Vocês querem aproveitar a vida. Estudava. Tive que parar a minha vida toda. O diagnóstico médico deu, chamou minha mãe e falou assim: ó, nós vamos examinar, mas a princípio a gente não sabe o que a sua filha tem. Tiraram o líquido na minha espinha, não sei se vocês já viram a grossura da agulha. Eu não senti a agulha entrar. Quando eu falei com o médico, se o senhor já terminou, ele falou: você não sentiu essa agulha? Me mostrou a agulha. Eu falei: não. Ele falou: nossa, então esse negócio é muito sério. E na época não tinha essa tecnologia que tem hoje, não se descobriu o que eu tinha. O diagnóstico do médico foi o seguinte: nós já lavamos as nossas mãos, a sua filha não vai voltar a andar. Falou com a minha mãe: não vai voltar a andar. Mas lá na minha escola tinha duas mocinhas da Assembleia de Deus. Glória a Deus, aleluia. Duas mocinhas. Eu tenho um respeito muito grande pela Assembleia de Deus, como por todas as denominações. Mas a Igreja Assembleia de Deus, ela tem uma unção maravilhosa, amém, igreja? Amém. Amém? Quem é assembleano, diga amém. Oi, glória. E essas meninas, às vezes era debochada porque elas iam de saia para a escola. Mas quando eu fui lá para fiquei um mês internada no hospital, todos os dias aquelas duas mocinhas estavam ali, na hora da visita das 3 horas. E eu, porque eu não podia mexer a cabeça, porque eu mexia a cabeça eu desmaiava. Sempre quando eu virava a cabeça eu desmaiava, eu virava para ver elas, eu desmaiava. Eu acordava com elas com a mãozinha. Gente, a mão do povo de Deus é a mão mais linda do mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu senti aquela mão no meu rosto. E aquilo para mim era algo assim extraordinário, que eu nunca senti um carinho tão grande na minha vida. Não era o toque das mãos dela, era o toque das mãos de Jesus. Amém? Aleluia. E elas iam ali e falavam da palavra de Deus para mim. Eu era rebelde, não gostava de crente, não gostava. E Jesus me fez cair naquele lugar, me quebrou como vaso.
para me fazer de novo. Amém? E elas pregavam para mim. E uma delas levou para mim, quem é mais velho aí, né? Seus 40 e poucos anos, recebeu na escola um livrinho, um Novo Testamento. Quem recebeu? O Novo Testamento dos Gideões. O que ela fez? Levantar minha mão, senão eu vou denunciar. Glória a Deus. O que elas fizeram? Elas tinham aquele Novo Testamento em casa, já bem velhinho. Elas rabiscaram o nome da pessoa que estava embaixo, bem rabiscadinho, e escreveu nele assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Amém? E me deu no hospital aquele livrinho velhinho, gente. Olha a importância que nós temos nas nossas mãos de representar o reino de Deus aonde a gente vai. E eu peguei aquilo com muito carinho, porque eu nunca tinha provado daquela presença maravilhosa que eu não entendia o que era. Mas hoje eu sei que era a presença de Jesus. Amém? E eu peguei aquilo e levei para casa comigo. Comecei a ler. E Deus, como Ele tem um propósito em todas as coisas. Um dia meu pai era muito brincalhão, muito fazedor de bagunça. Ele gostava de uma piada, né? Onde ele trabalhava e fazia esse patrão rir. Era o dia inteiro aquela festa. E esse dia ele estava chorando num canto. A patroa dele falou assim: ô meu filho, o que você está chorando? Ele: a minha filha não está boa não, ela está numa cadeira de rodas. Para vocês terem a noção da gravidade, eu não conseguia ficar sentada na cadeira como uma pessoa comum. Eu caía para frente, o meu tronco não parava. A minha mãe tinha que me amarrar com lençóis para que eu ficasse assim, de tão grave que era. Podia fazer uma cirurgia em mim que eu não senti. Aí ela falou assim: meu filho, não fica assim não, eu tenho a solução para a vida da sua filha. Pega ela e leva ela na igreja, porque o meu filho ficou assim, hoje ele está curado para a honra e glória do Senhor. Amém? E meu pai me levou. Na sexta-feira meu pai falou: eu vou te pegar aí na fisioterapia e vou te levar na igreja. E eu fui. Chegando lá na igreja, o pastor orou por mim. Eu desmaiei. Não tive reação nenhuma. Orou por mim, repreendeu o mal, mandou o mal embora. Voltei mais vezes na igreja. Na terceira, quarta vez que eu cheguei na igreja, eu senti o meu corpo formigar. Eu não sentia nada. Você podia me pôr a mão, que eu não sabia se estava pondo a mão. Comecei a sentir meu corpo formigar. No outro dia de manhã, minhas pernas inchou tanto, que eu falei assim: ô mãe, eu estou indo na igreja de crente, em vez de melhorar, piorou? Porque a gente tem disso, né? Quantos de vocês já não falaram isso? Estou indo na igreja, meu marido piorou. Piorou não. O diabo, quando ele vai sair, quer fazer gracinha, mas ele já perdeu em nome de Jesus. Amém? Inchei. Quando foi de tardinha, minhas pernas começou a desinchar e começou a mexer. Amém, igreja? Começou a mexer, começou a pular. Eu falei: e não é que esse Deus dos crentes funciona mesmo, amém? Foi pouco tempo depois, eu já estava de pé, dando os primeiros passos, amém? Para a honra e glória do nosso Deus. E eu abandonei esse Jesus? Não, nunca mais quis abandonar, porque é dele que vem a nossa vitória, amém, igreja? Amém. Ah, pastor, então a senhora agora não teve problema mais? Tive. A senhora André e Claudineia conhece a minha história. Há quase 5 anos atrás, descobri o problema que eu tive. O médico falou assim, me chamou, mostrei para ele minha ressonância magnética. Ele olhou para minha cara e falou assim: como é que você está andando? Como é que você está de pé? Eu falei: ah, doutor, eu sou um milagre de Deus, ninguém explica milagre. Ele falou comigo assim: mas é mesmo, porque o seu diagnóstico aqui era para você estar tetraplégica, porque você não tem mais o osso do pescoço, já era para ter quebrado o seu pescoço há muito tempo. Eu falei: mas o que é isso, doutor? Sério? Sério. Eu
falei, mas eu faço o serviço todo. Ele falou, nossa, você não pode fazer mais nada. Contrata alguém para fazer para você. Eu falei, mas nem um vidrinho não posso limpar. Nada, acabou. Até você fazer essa cirurgia. Eu saí de lá meio triste, né? Porque cirurgia. Eu falei, ai meu Deus, meu marido foi comigo assim, Mônica, levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, porque Deus é contigo. Amém, igreja? Olha, Jesus disse assim, olha, no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. Amém? Ele venceu para te dar vitória também. Aleluia. E eu tomei aquela injeção de fé na minha vida, fui para casa, me preparei para a cirurgia, internei no dia 16 de maio, achando que seria a cirurgia no dia 17, não era a cirurgia. Eu tinha que ficar no hospital esperando vaga na UTI, porque eu teria que ser entubada. Quando fizesse a cirurgia, tinha que ser entubada. E eu fiquei ali do dia 16 até o dia de maio, até o dia 6 de junho. E a minha cirurgia saiu no dia 1º de junho. Mas quando foi no dia 18, um pastor chegou perto do meu esposo e falou assim, ó, vamos orar, porque o inimigo está tentando matar sua esposa no hospital. Só que para ele está repreendido em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Porque ele pode até tentar, mas se conseguir já é outra história, amém? Amém. Eu cheguei no dia 16, quando foi no dia 18, o médico tinha falado para mim assim, ó, você não pode paralisar de novo, porque se você paralisar de novo, acabou. Você vai viver em cima de uma cama pro resto da sua vida. E no dia 18 de maio, eu torci a coluna e paralisei de novo. Todinha, em cima da cama. Meu marido chegou lá para me visitar. Eu falei assim, eu chorando, falei, ô meu bem, olha o que aconteceu comigo. Ele, o quê? Eu torci a coluna aqui ontem à noite e eu paralisei. Ele só fez assim, meu Deus, mano. Passou uns 5 minutinhos e falou, vou embora. Eu falei, mas você não vai ficar aqui comigo não? Ele falou, não, eu vou embora, amanhã eu volto. Foi embora, irmãos, para casa, chorando. E falou com Deus assim, Senhor, o Senhor colocou ela de pé. Não foi outro Deus, foi o Senhor que pôs ela de pé. Coloca ela de pé de novo. Em nome de Jesus. É uma serva do Senhor. E foi para casa e chamou meus 2 filhos, que eu tenho um de 20 anos e um de 17. E falou com eles assim, dobra o joelho e vamos orar para a mãe de vocês, que a mãe de vocês não está boa. Ela paralisou de novo. E ali eles caíram em oração, pedir oração dos nossos amigos aqui também. Amém? A oração ela é muito importante. Olha, você que às vezes fala assim, não vou vir na igreja mais não, eu vou sair da igreja. Você está saindo fora da cobertura espiritual mais potente, mais abençoada da face da terra. Aleluia. Porque aonde há oração, aonde há o poder de Deus, o mal não pode resistir em nome de Jesus, amém? Quando ele chegou no outro dia, o médico chegou de manhã, ele me viu antes do meu marido. Eu falei, ei doutor, o que aconteceu comigo? O quê? Torci a coluna ontem, não estou sentindo meu corpo hoje não. E ele é muito bravo, doutor Tarcísio, não sei se vocês conhecem ele. Ele só me olhou assim, foi embora. Ih, não vai querer nem fazer cirurgia mais. Né? Eu falei, meu Deus. Quando foi no outro dia, meu marido chegou lá. Eu falei assim, ô meu bem. Ele falou, oi, olha aqui, ó. Aleluia. Já estava mexendo de novo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Fiz a cirurgia. Fui entubada, não tive problema nenhum. Fiz a cirurgia e hoje estou aqui para a glória de Deus. Amém? Assim que funciona. Sua luta está difícil? Você quer ver ela se tornar mais difícil, é você abandonar esse rei que está te esperando. Não abandona não. Por mais difícil que esteja, continue fiel aqui. Continua buscando a Deus aqui na igreja.
junto com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo bem ajustado, a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa cabeça, amém, igreja? Ele manda vida para você, Ele manda saúde para você, Ele manda poder na sua vida para você pisar serpentes e escorpiões, beber coisas mortíferas, e não vai acontecer mal nenhum na sua vida. Mas se você dispersar, fazer como essas mulheres, essas virgens, não se preparar para esse dia, a gente está perdido. A Bíblia fala que Jesus começou a falar sobre que ele seria morto, entregue aos homens, porque quando ele começou a fazer milagres, começou a agregar muitos discípulos, né? Ele escolheu 12, mas com os milagres que estavam acontecendo, começou a agregar mais. No entanto, tinha a missão de 70, né? Jesus mandou de 2 em 2 a missão de 70. Mas quando ele começou a falar que ele ia ser entregue na mão dos homens, que ele ia morrer, muitos daqueles discípulos começaram a abandonar ele, começaram a sair da presença dele. Jesus vira para os 12 e diz assim: queres ir vocês também? Podem ir. Pedro vira para Jesus e diz assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Amém, igreja? Está difícil? Pode até estar, mas com Jesus é Ele que está segurando você, e é Ele que vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E as 5 sensatas estavam preparadas. Nós não vamos dar vocês não. Salvação individual. Põe isso no seu coração. Você tem que ter o seu a sós com Deus. Você precisa se preparar. Claro, orando um pelos outros, como a Bíblia fala, orai pelos santos. Mas você tem que ser cheio do Espírito Santo para você abençoar a vida daqueles que estão à sua volta. Tem marido que quer a esposa convertida, mas ele não é convertido. Tem esposa que quer o esposo convertido, mas ela também não é convertida. A Bíblia fala que a mulher, ela santifica o marido, amém, igreja? Edifica a sua casa. O marido precisa buscar para ele também, para ele ser esse provedor. Quando se fala de provisão, não é só de comida, de alimento, de pagar conta, pagar isso, não. O homem é o cabeça da casa. A provisão dele também é a presença do nosso Deus dentro da sua casa, amém, igreja? Põe isso no seu coração. Você tem essa responsabilidade. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Você tem uma coroa sendo preparada lá no céu, e quando você chegar lá, você vai receber ela em nome de Jesus, amém, igreja? Vai receber uma pedra com um novo nome. Seu nome já está lá. Tá ou não tá? Amém. Quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está morto também. Tem morto não, né? Glória a Deus. Você já vai receber essa coroa lá. Mas Jesus fala assim, para a gente cuidar para que ninguém roube a nossa coroa. Se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Amém, igreja? Seja cheio do Espírito Santo. Bola murcha não faz diferença para ninguém. Seja cheio do Espírito Santo, porque Deus quer usar você. Amém, igreja? Deus quer usar você aonde você mora. Deus quer salvar a sua casa, quer salvar a sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Deus quer transformar o seu esposo, amém? Amém. Os seus filhos em nome de Jesus. Traga a sua família através de você para o altar. Traga. Não desista da sua família. Não desista nem de você mesmo. Agora, se eu tivesse abandonado Jesus, ou eu estava em cima de uma cama, ou talvez até morto. Porque com certeza o inimigo ia tentar me matar lá na mesa de cirurgia. Mas não teve para ele não. Amém, igreja? O que habita em mim é maior do que o que habita no mundo. Amém, igreja? O que se move em mim é muito maior do que está lá no mundo. E o que se move em você também. Você está preparado para entrar na mesa, sentar na mesa do rei? Eu acho que está não, missionário. Você está preparado para sentar na mesa do rei? Quem está preparado aí? Diga amém bem forte. Fala comigo assim: eu quero assentar
Graças a Deus. Olha, Deus tem grandes bênçãos para você. Aquelas 5 o noivo chamou, elas entraram com ele. E por que só as 5 entraram? Porque as outras foram fazer o que não fizeram. Se Jesus voltar hoje, você tem que estar preparado agora. E você vai se preparar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Não espera não. Começa hoje se encher da presença de Deus. Enche o seu vaso com o azeite da unção do Senhor. Não vá tentar buscar depois, porque não vai ter tempo mais. E elas foram lá comprar. Elas foram lá fazer o que elas não faziam. E quando elas chegaram já era tarde demais. Elas batem na porta: Senhor, deixa a gente entrar. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Jesus não estava falando isso para um ímpio lá fora, não. Ele estava falando para a gente que conhecia a palavra de Deus, que estava no caminho. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Jesus não estava falando para aquele que está lá fora, que ainda não conhece, não. Ele estava falando para as 5 que já estavam no caminho junto com as outras 5. O que elas recebiam, as 5 sensatas recebiam, elas também recebiam. A diferença é como nós tratamos o reino de Deus. Como você tem tratado o reino de Deus? Como você tem buscado a Deus para a sua vida? Jesus, ele não vai voltar só para os crentes, não. Que é isso, pastor? Você está ficando doido? Vem contar heresia aqui no meu santuário, não. Não é heresia, não, irmãos. Jesus vai voltar para todo mundo. Mas a igreja vai subir, amém, igreja? Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Ele vai voltar para todo mundo. Mas muitos vão ficar e vão sofrer as consequências do seu pecado, da sua desobediência, da sua dureza de coração aqui nessa terra. Quando manifestar o anticristo, o homem da maldade, não pensa você que você vai ser poupado, que você não vai ser. Você vai sofrer junto com a humanidade. E pior ainda, porque imagina só você indo para o inferno conhecedor que Jesus Cristo foi preparar um lugar para você e você não quis. Eu falo isso com as irmãs da minha igreja. Tem muitas que deixam os filhos assim, ó, deixa o mundão criar. Lá em casa não. Até hoje, tem um de 20 anos, tá na polícia, entrou agora na polícia. Então, tadinho, ele tá até arrebentado, porque é de 7 da manhã às 10 da noite. De segunda a segunda. Hoje eles deram uma folguinha para ele. Domingo passado também. Aí eu falei com o pai deles assim, porque ele tá morando com a minha mãe aqui em Barbacena, que ela mora de frente ao batalhão, porque tudo é corrido. Eles têm que engolir o almoço e subir de volta. Se tiver um amarrotado na roupa, dá problema. Aí ele tá morando com a minha mãe aqui, e eu tô lá em Vasconcelos, mas todo dia à noite eu ligo. Aí domingo eu falei, a minha mãe falou assim, aumenta o feijão aí que o Matheus vai almoçar contigo. Eu falei, amém. Aí era meia-noite e pouco, ele me mandou mensagem que ele tinha acabado de chegar aquela hora, porque eles pegam eles de madrugada, às vezes já está dormindo. Você tem 1 hora para estar aqui em forma, e eles têm que correr, passa a noite rolando barco. Nossa, você tem que ver como é que é o negócio. Aí eu falei, você deve descansar, né, tadinha? Mãe, né? Aí eu liguei para minha mãe de manhã, falei assim, e aí, mãe, aumenta o arroz aí, o feijão, que o Matheus vai almoçar com você. Cadê ele? Foi para a igreja. Amém, igreja? Foi para a sede, Barbacena, assistiu o culto. Foi ele e um coleguinha, um rapazinho. Uai, que bênção, né? Deve ser cristão de outra cidade que está aí, né? Quando ele chegou lá em casa, eu falei assim, e aí, meu filho? Bença, mãe. Bença, pai. Ele dá benção a todo mundo. Minha mãe, meus irmãos, os tios, todo mundo. Deus te abençoe, meu filho. E aí, eu fui no culto lá na sede. Falei, se você levou um coleguinha seu contigo, levei. Ela falou assim, ele é cristão, de outra cidade, ele é cristão? Não, mãe, não é cristão não, eu preguei para ele quis ir comigo. Amém? Aí de tarde eu falei, seu filho, a hora que você quiser subir, você fala que a mãe vai te levar. Você vai subir que horas? Que isso, mãe? Eu vou só depois do culto. Amém? Hoje, saiu agora meio-dia, ele quis vir em casa. Ele tem que estudar ainda hoje.
tem que estudar para a prova. E tem que passar roupa. Porque não pode estar com a roupa amarrotada. Eu falei, você quer ficar para você estudar, meu filho? Não, mãe, quero ir para o culto. Está lá no culto em Alfredo Vasconcelos. Então eu falo com as irmãs assim, olha, vocês estão deixando os filhos de vocês criar com um mundão. Os coleguinhas do mundo, não deixa não. Porque vai ser muito triste você estar sentado à direita do Pai, no dia do trono, do julgamento do trono branco, e você ver o seu filho passar para ser condenado no inferno. Oh, misericórdia. Isso é sério, irmãos. A palavra de Deus é séria. Pastora, eu não estou gostando da palavra, não. Gosta. A palavra de Deus tem que confrontar a gente, amém, igreja? Amém. Eu sento na igreja, no banco da igreja, não gosto nem de ficar no santuário, não gosto de sentar no meio do pessoal. A primeira coisa que eu falo para o Senhor, fala comigo, me mostra o meu pecado, o meu erro, trata comigo, Senhor. Tem dia que Deus está me dando lapada nas costas e eu estou lhe glorificando a Deus e falando com Deus, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, Senhor. Porque o cristão, ele tem que ser assim. Ele não tem que ser agradado apenas pela palavra, não. Sabe quando é que nós somos agradados pela palavra? Quando nós estamos cumprindo ela. Mas quando a gente deixa de cumprir, ela precisa nos corrigir. Porque a Bíblia fala que Deus corrige os que o amam. Ele açoita daqueles que ele tem por filho. Amém, igreja? E eu falo isso com as irmãs, porque eu gosto de trazer um choque nelas assim, né, de realidade. Vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Vamos fazer propósito com Deus. Vamos levantar cedo e buscar Deus. Vamos levantar nas madrugadas e vamos falar com Deus. Vamos apresentar os nossos filhos a Deus. Talvez o seu filho ainda está te dando trabalho. Só não aconteceu coisa pior com ele, porque os teus joelhos estão no chão e a tua boca está no pó. Amém? Aleluia. Coloca a sua família no altar. Mas meu marido não quer vir, pastor. Meu filho não quer vir. Vai vir em nome de Jesus, amém? Porque você não desistiu, você está aqui, você está buscando, você está enchendo a sua lamparina. O seu azeite vai transbordar na vida deles. E eles vão ser salvos também, em nome de Jesus, amém? Nós não cantamos ali bonito, né? A música da Damares. Que Deus não esquece a promessa que Ele faz. Deus não se esquece. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Amém? Amém. Seja como Josué. Fala para o próximo mundão aí fora aí. Não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Fala como Josué, se levanta como Josué na sua casa. Busca a Deus, porque Deus te deu esse poder na sua mão de você ir e fazer discípulos, amém? E dar frutos e esses frutos permanecerem em nome de Jesus, amém? Você é importante para Deus. Amém. Sabe por que você é importante para Deus? Olha só, nós temos um filho de Deus que estava sentado à destra do Pai. Porque a Bíblia fala que ele estava lá porque ele era o filho unigênito de Deus. Ele era o único filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele já estava lá com o Pai. E ele olha para mim e para você. Vou falar de hoje. Porque o que Jesus fez no passado reflete hoje e vai refletir eternamente. Amém, igreja? Amém. Ele olha para mim e para você e viu que a gente estava caminhando a passos largos para onde? Para o inferno. Ele tira a sua coroa de glória e vem aqui nesse mundo pecaminoso, esse mundo sujo, esse mundo doente. Morre por nós numa cruz. Ressuscita no terceiro dia. E ele diz o seguinte, que ele lá ia preparar-nos lugar, amém, igreja? Para que onde ele estivesse, estaremos nós também. Então você é importante para Deus, amém? Não desista da sua vida espiritual. Não desista de se preparar para estar pronto nesse dia, ainda mais nos dias atuais, onde a gente está vendo as Sagradas Escrituras se cumprir com mais intensidade. A Bíblia fala de guerra, de rumores de guerra, de pandemia, de epidemia, fala de tudo, fala até daquele atentado que teve há 20 anos, né? Das Torres Gêmeas, fala de derrubar as torres.
Sabia, profissional? Tem. Hã? Vou achar a referência, vou mandar para o senhor. Fala das torres gêmeas, gente. A Bíblia fala delas. As coisas estão se cumprindo. E às vezes nós estamos vivendo de qualquer maneira. A única coisa que falta cumprir é o dia glorioso do nosso Senhor Jesus. Amém? E nós estamos preparando para esse dia. Estamos ou não estamos? Amém. Então diga assim, amém. Amém. Com força, amém. Amém. Fala assim, eu quero subir. Eu quero subir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão à altura do seu coração. Coração é lugar de sentimentos. Porque se você não tiver um coração quebrantado, ó, a Bíblia fala o seguinte, eu tenho alguns versículos na Bíblia que a gente tem um apreço, sabe, para a nossa vida muito grande. Uma é dessa de Pedro falando para Jesus, aonde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E um outro versículo que eu gosto demais fala o seguinte, que um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amém? Amém. Deus, Ele não vai te desprezar. Mas para isso você tem que quebrantar o teu coração. Por que às vezes nada muda na vida do homem? Porque o coração ainda está duro. Deus não trabalha em coração duro. Ele fala isso para o profeta que manda ir aonde? Na casa do oleiro. Deixa Deus te quebrar, amém, igreja? Deus me quebrou, me colocou numa cadeira de roda e me fez de novo. Não fez como eu queria que fizesse, voltando a caminhar normal, jogando a minha bolinha. Mas para que eu queria jogar bolinha? Para ir para o inferno chutando bola? Ele me fez puxando as pernas mesmo para eu contar o testemunho que eu estava na cadeira de roda e você acreditou que Ele me colocou de pé, amém, igreja? Amém. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, por que o Senhor ainda não me curou totalmente? É assim que eu te quero. E é assim que eu vou para o céu, amém, igreja? Amém. Porque esse corpo aqui vai ficar. Ou melhor, se Jesus voltar agora, ele vai ficar não, ele vai ser transformado. Um corpo de glória. Amém, igreja? Amém. Mas Deus sabe todas as coisas. Independente do que, como meu físico é, o que importa é o meu coração. Glória a Deus. Que é moldado pelas mãos de Deus, amém? Você tem um coração moldado pelas mãos de Deus? Então feche os teus olhos. Agradeça a Ele por você ter sido escolhido por Ele. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você é um escolhido de Deus, amém, igreja? Fala com Deus, obrigado, meu Deus, o Senhor me escolheu. Fala com Deus, igreja. Pode soltar a sua voz. Fala com Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor me escolheu. O Senhor está preparando um lugar para eu morar com o Senhor no céu. Eu glorifico e exalto o teu nome, ó Deus. E sendo Deus, se colocou no lugar de um servo para poder servir a todos nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui nessa noite. Que o teu Espírito continue trabalhando no coração deles. E que o Espírito Santo possa fazer a obra, meu Pai, transformando e libertando e curando, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade e de todo problema familiar. Seja qual for, Senhor Deus, o problema dessa pessoa. Eu peço, Senhor, meu Deus, visita esse coração. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Fala assim, graças a Deus. Eu fui salvo pelo meu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a oportunidade, viu? Foi um convite assim que no domingo eu dou escola bíblica na igreja, 6h30. E na hora do culto, eu amo o ministério infantil. Amo, sou apaixonada pelo ministério infantil. Então eu vou para a escolinha. Que agora não é escolinha mais, é culto kids, porque é um culto que tem que estar acontecendo lá dentro, que a palavra tem que estar inserida neles. E eu falei com o pastor assim, pastor, Claudineia me fez um convite. E aí? Porque eu tenho que curtir meu pastor, né? Aí ele falou, Claudineia, funciona nada? É, amém. Claudineia, pede ele. Eu falei, Claudineia, tem que pedir ele, porque a escola bíblica é eu que dou. Pede ele, fala com ele pra mim. Eu falei, pode deixar. Não é que eu falei que era os dois. Ele, amém, pode ir.
Amém? Então eu saí lá da igreja, da minha igreja, para estar aqui, mas com um prazer enorme no meu coração. Amém? Porque eu estou conhecendo mais uma parte do povo de Deus, povo lindo e maravilhoso. Amém? Uma mocidade linda, né? Umas mulheres abençoadas em nome de Jesus. Amém? E os varão aí valorosos. Amém?